pessoal, muito bem. Hoje também é um dia muito feliz para mim. Eu estou aqui participando da sexta edição do Jazz Trumpet Festival aqui em São Paulo. E eu aproveitei o meu querido amigo Carlos Eduardo Quirino, o Dudu Quirino, e perguntei para ele se seria possível a gente bater um papo com o lendário Terry Warburton. That's me. It's the legendary, you just say that. The legendary. Terry Warburton, yeah. E nesse papo vai ser uma conversa bem descontraída. O Dudu vai me ajudar com a tradução, vai fazer uma tradução simultânea aqui para a gente não ter muito trabalho. Eu espero que todo mundo entenda aí. O inglês do Dudu, o Terry falou que o inglês do Dudu não é muito legal, mas... You just say you told them my English not very good, but we can... Mas o Terry também não fala português, né? O Terry doesn't speak English, he's Portuguese, so... Não fala português, né? Onde cerveja, Solamente cerveja. churrasco... I don't know about that. Ok. Pessoal, quero agradecer, né, o Terry e o Dudu por esse bate-papo. Dizer que o Terry é um fabricante de bocais que se estabeleceu nos Estados Unidos desde 1974, tá? Estudou um pouco de trompete, tocou trompete e tocou muito bem, né? E eu vou fazer algumas perguntas para ele e o Dudu vai auxiliar nas respostas, ok? Let's start? Let's start. Ok. Terry, eu gostaria de saber o que levou você a fabricar bocais? He asked you about why, when you think I'm gonna make mouthpiece, why you decide to do that? Well, I decided to do that when I was 24 years old and was interested in mouthpieces and realized that Canada had no mouthpiece makers. Mas, quando ele tinha 24 anos, ele percebeu que ele já estava no mercado vendendo bocais. Ele estava no Canadá, né? Ele estava no Canadá. Uhum. E ele descobriu que não tinha ninguém vendendo bocal no Canadá. Então ele falou, não, eu acho que eu vou começar a fabricar bocal. Ok. E você teve apoio de alguém para isso? Somebody- Alguém te ajudou? Somebody help you, support you to do that. My father. O pai dele que ajudou ele. Oh, ok. E aí ele se mudou para os Estados Unidos? Você se mudou para os Estados Unidos esse ano? Did you move up to the United States when you was 24 years? No, when you live in Canada, you have to move down. This is like Brazilian and Argentina, you know, it's the same thing. A gente também tem essa região nos Estados Unidos os canadenses, como nós temos na Argentina brasileira. Eu perguntei se ele foi para frente, se ele foi para cima, para os Estados Unidos. Não, quando você é canadense, você vai para os Estados Unidos, você vai para baixo, na verdade. Ok. Só para vocês saberem um pouquinho, o Terry tocou trompete, então ele conhece a estrutura, ele sabe como funciona tocar trompete. E ele teve um pequeno problema nos lábios, né? E eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre isso. Can you talk about the issues you're having? Tá. Terry, conta pra gente então o que aconteceu com os seus lábios, né? E que você começou a ter essa inspiração para construir bocais. Just to think about when you're having issues in your lips, how works the inspiration to do that? Putting the mouthpiece together, why you started? Well, it's two different questions. When I started to make the mouthpieces was because I was interested in it as a business at that point. Ok. So it was two different things. Quando ele, são duas perguntas. A primeira quando ele começou a fazer bocal, porque ele realmente estava interessado em entrar no mundo dos negócios. Sim. Por isso que ele começou a fazer bocal. And another one, what's happened? For my own interest, I had already studied about mouthpieces and I was become interested in them and decided this is something that I could do or I would like to do. So like I said, I went to New York to Giardinelli and said, show me how you make mouthpieces. Ok. E aí quando ele decidiu fazer, ele viu que era muito interessante, ele já estava interessado em fazer bocal por causa dos negócios, ele ligou para o Bob Giardinelli e ligou para ele falou, olha, eu posso ir até New York, você me ensina a fazer os bocais? And what's happened after that? Ok. Só para vocês terem uma ideia, o Bob Giardinelli o Robert Giardinelli. Esse Robert? Roberto. É italiano, né? Isso. É o famoso fabricante de bocais Giardinelli, né? Tem muito desses bocais no Brasil, ok? Bom, para continuar. Terry,
Quando que você se estabeleceu como fabricante de bocais nos Estados Unidos? When you starting to do like a factory, when you starting to produce your mouthpiece in the United States? I started in Canada in 1974 to make them, but I moved to the United States in 1980 After to 4 years. start over. Ok. Ele começou em 1974, 74, when I was in Canada. Yeah. So, ele começou em 1974, depois de 4 anos, em 1978, daí ele começou a trazer a produção dele para os Estados Unidos. Depois ele abriu a loja. Okay. Theo, quando você decidiu fazer os seus bocais, você obviamente que não quis copiar nenhuma marca de bocais, Bar, o próprio Giardinelli ou Schilk, ok? O que você imaginava que você podia fazer de diferente para os trompetistas, para nós músicos? Uma pergunta, this is a beautiful question. You know, when you started to do mouthpiece, they already had like Bar, Schilk, and Bob Haves, and Giardinelli, Jeton. In your mind, when you made your mouthpiece, what's changed your mind? Like, and you wanted to do something for the trumpet player. What is the inspiration? How you think it like to do this? Well, before we even get to that, when it's a good part of the story. Okay. When Disso, ele quer falar outra coisa. Okay? When I went to Giardinelli, I said, "Is it okay you show me how you make mouthpiece?" Ok. So, antes disso, antes dessa história, ele quer dizer que primeiro ele foi perguntar pro Giardinelli se tava tudo bem dele fazer bocal. Ok. And he told me, he goes, "It's no problem because your chance of being successful are 0 to none." Eu falei assim, não tem problema nenhum, porque a chance de você fazer sucesso é de 0 a nada. 5 years later, he hired me to run this whole factory. Aí depois de 5 anos depois, a mesma pessoa que foi para ele, Bob Giardinelli, chamou o Terry para tomar conta da fábrica inteira dele. Yes. That was 1979, and in 1980 I moved to Florida. Ok. Isso foi em 1979 para 1980, foi quando ele mudou para a Flórida. Ok. Seguindo a questão, o que ele imaginava? Beautiful. But that didn't answer the real question. Which Yes. was, Yeah. Okay. well, my idea was after seeing all the different makes of mouthpieces and what people like about this, what they like about this, what they like about that. My idea was that I have to make the mouthpiece that makes the player the easiest way to get what they want to get. Oh, it's beautiful. You want your own sound, you will get it, but how hard are you working to get that sound? So, ele estava falando que depois que ele viu todas as marcas, como funcionava, todos os tipos de bocais, o objetivo dele era fazer um bocal, conseguir fabricar um bocal que conseguia atingir todas as expectativas do músico, no sentido de que, como é difícil você tirar um som dessa maneira, cada um tem um som, então ele se preocupava em fazer um bocal de muita qualidade para que as pessoas conseguissem tirar o som, exatamente um som do jeito que as pessoas queriam, com um bom bocal. Maravilha. I forgot something, eu esqueci da cópia. He asked you, what did you think when you saw a lot of mouthpieces to don't make like copies? You know, I looked at everything and decided that I kind of like this from this one, this from this one, and sometimes nothing. And I decided that I wanted a logical system of diameters and cups, the shape of the rim. You know, it's not too sharp, not too round. It's to find the balance of the mouthpiece that would appeal to the most number of players without making something custom. Oh, this is great. So, ele falou que é o seguinte, que ele via todos os bocais, ele tentou pegar, óbvio, tudo que a gente vê, a gente tenta fazer o melhor. Ele pegou um pouco de cada coisa, ele via a taça de um bocal, ele via o backboard do outro. O que ele tentou fazer, ele não queria que fizesse um bocal próprio para cada pessoa. Ele tentou fazer bocal com a borda, com o backboard, com o copo, que conseguisse atingir o máximo de trompetistas no mundo, que as pessoas conseguissem usar o bocal dele só mudando a numeração, sem ter um bocal específico para cada um, porque tem muita gente tocando trompete. Sim. Ok. Maravilha, muito legal. You understand? Oh, okay. This is great, because if you think you are a trumpet player, when you think like you have some brand, you can try and be comfortable, and you can play in
you set the goal like, yeah, that's what I want. Because you lose a lot of money. All the trumpet players have more than 10 mouth players. Sure, and Because they they're never all, find it. they're all chasing something, and our job is to find the one that makes it the easiest for you just to play the way you play. Oh, nice. Not like, okay, you learn to play this mouthpiece. No, that's not right. It's stupid, yeah. No, my job is to make the mouthpiece where you just go, Uhum. and it works. Ele falou que foi exatamente isso que eu falei para ele, eu até falei para ele, que nós, os trompetistas, a gente tem 10, 15 bocais, e a gente fica nessa loucura porque nunca acha o bocal certo, porque a gente não tem um bocal que seja confortável, e ele falou que o trabalho dele, a vida inteira, ele sempre trabalhou para fazer um bocal que você conseguisse já tocar do jeito que você quer tocar, com um bocal que facilitasse a sua vida, e não você tem uma marca, esse é o meu bocal, você se adaptar ao bocal. Sim. Foi isso que ele falou. Ok, maravilha. Terry, juntamente com a excelência do trabalho, né, o amor que você tem pelo trabalho, construir bocais, você conseguiu, através dos anos, muitas parcerias com artistas de trompete, né? Nomes que são conhecidos no mundo todo, e aqui no Brasil a gente tem o Dudu. Como é essa relação da Warburton com os artistas? Everybody knows, especially in Brazil, when you start to do a mouth pierce, they ask him, he told me, oh, how you work with and deal with people to put the team together with another brands, with another factory, with everybody, and how work your relationship with the artists? Why Warburton and Terry had that relation to people? What do you believe? Like, that's a good question. I already know, but he want to know the way you think for the people watching us, the way you think about your brand with all the brand and your relationship with artists. That's a multi-question, because right now there's a lot of good mouthpiece makers. I just met 2 now from Brazil that I don't think were even here 2 years ago. I didn't see these. Wow. So that's great. We have equipment now that can make better mouthpieces than ever, more consistent than ever. But with mouthpieces, there's so many variations that not even one company can make everything. So, impossible. So ele está falando que para ele é muito especial saber que há 2 anos atrás ele veio aqui e não tinha quase ninguém fazendo bocal, e agora ele voltou e já viu 2 pessoas tentando fazer trabalhos de qualidade com bocais aqui no Brasil, e que tem que ser assim, que mesmo que tenha mais de 2.000 fábricas, não interessa o número de fábricas, ninguém vai conseguir fazer uma peça igual do outro, que isso é o rico da história, por isso que ele abraça todo mundo, e assim que tem que ser. Ok, mas sobre os artistas, Carl Fischer, how's about the big trumpet players, the big guys, the legend guys, your relation to them, why they came to you, like, or why you... Because I'm a nice guy. I knew that, so ele acabou de responder, porque ele acabou de falar, porque ele é muito legal com todo mundo, por isso que ele tem todo isso. I bought the beer. Ele sempre paga cerveja, não? Sure. Well, no, they know that I understand the relationship between the player and what they're trying to achieve, and the balance between the player, the mouthpiece, the trumpet, and the end result. Oh, man. E ele falou que, ele, na verdade, quando os artistas vêm até ele, porque as pessoas sabem que ele entende como se relacionar com os artistas, ele entende o caminho que eles querem, um trompete, para eles alcançarem o resultado, e no final, o processo entre o artista, usar a marca Warburton para conseguir atingir o objetivo, ele trabalha muito nisso, é por isso que os artistas procuram ele, porque eles sabem que pode confiar nele, porque ele trabalha nesse processo para que eles toquem, é exatamente isso que eles querem. Sometimes when we're working with a trumpet player, we can make a mouthpiece. They can play one note and we just say, stop. Because we can hear that that's not going to work. E ele tem essa experiência de que ele faz um vocal para uma pessoa e a pessoa toca uma nota, ele já fala, não, pode parar, porque não vai funcionar para você, tá errado. Ele tem esse conhecimento. You know, but that's from listening for 50 years. I know what the trumpet sounds like. I know what it sounds like when somebody's comfortable playing, as opposed to, okay, I'm going to make this work. No, it should just work.
Ele falou que daí ele sabe, ele faz 50 anos fazendo bocais e vendo trompetistas, ele sabe exatamente o que funciona e o que não funciona. O cara toca uma nota, daí o cara fala, não, mas eu vou fazer funcionar. Não, simplesmente ou funciona ou não funciona. Just to tell people there, that's what's happened to us. When I come and told Terry, I want this and this and this because I use like another mouthpiece, and he just make it. You lose a lot of hours there. Just try to find a way. It takes time. Yeah, and when he's finished my mouthpieces, that's what I really feel. Remember when I came to him, Terry, look that, and I play like, oh my God, that's the song what I want, and it works for me. And we can hear it, and we just go, okay. Now we're there. Exactly. Quando eu falei que isso aconteceu comigo quando nós fizemos o meu bocal na fábrica, que a gente perdeu algumas horas, perdeu várias peças, e aí quando chegou no resultado, ele falou, agora tá bom, toca. Eu toquei, falei, nossa, exatamente isso que eu estou buscando. Ele falou, exatamente isso que eu quero, é para isso que eu faço bocais, para que as pessoas se satisfaçam com o meu produto. Eu acredito que essa qualidade, Terry, ela vem de uma cultura de Estados Unidos, Canadá, tem muito trompetista bom, né? O som do trompete está aqui já em você, né? He just believe in the United States and Canada, we have a lot of really good trumpet players. When we hear them, when they play with Warburton, we can see, oh, that's the sound of the trumpet should like sound. What you're hearing is he's comfortable playing as opposed to struggling and making it work. That's the difference in the sound. It's like it's easy, it flows. It's you know, they play through the trumpet. They don't play at the trumpet. That's the big thing I learned with you like 2 months ago. Yeah, you that's told me true. that in the car. Ele falou para mim, isso que ele falou agora, ele falou para mim há 2 meses atrás, eu fiquei encantado com ele disse que as pessoas, você consegue ver a diferença do som quando a pessoa toca o trompete, mas você consegue ver quando a pessoa toca através do trompete, que é uma coisa fácil. Você consegue ver quando está difícil. Quando a pessoa está tocando, ela está fazendo música. É como se eu estou aumentando um pouco, ele falou que é como se a gente, é como se a gente, o trompete não é tão importante, a máquina está ali, o importante é a gente fazer música, é isso que ele, pelo pouco que eu conhecer, é o que ele busca no trompetista. Bom, pessoa que vai começar a estudar o trompete, Terry, e que nunca teve contato nenhum com o instrumento, chega na sua loja, você... Nos Estados Unidos, né, numa loja de bocais, ou numa fábrica de bocais, a pessoa ela tem a oportunidade de experimentar vários bocais. Tá? A nossa realidade aqui no Brasil, Terry, é muito diferente. Tá? Não é uma peça barata, tá? E não tem em qualquer loja para comprar. Então, a pessoa decide estudar trompete, quer tocar trompete e não sabe qual bocal escolher. Se uma pessoa assim chega na sua loja, o que você indica para ela? Okay, can you imagine somebody never played the trumpet and we just he's in Brazil, so hard to buy a mouthpiece because we don't have too much. We have some dealers, but it's so expensive. They don't know the number. And somebody come to the United States, come to your factory, and ask you. He never played nothing. And hey, what do you recommend to I'm starting play? He told us hard question. Yes. So. Yeah, that's a hard question, but some of it involves we look at their physiology. I mean, you know, are they 6'4", 400 pounds, or is it a girl, 95, you know? Oh yeah, of course. So, I mean, you have to look at that and say, okay, let's think about this. Let's try, first of all, the most important is the diameter of the piece. Because that has to do with everything. First, you must have the right diameter, or you're already playing the wrong one. Só uma coisa, super dica, hein? Sim, eu achei muito interessante o que ele falou, que a primeira coisa que ele vê, primeiro é o tamanho que a pessoa, se é uma menina pequena, se é um cara muito grande, se é um menino magro, porque quando ele falou muito do diâmetro, o diâmetro tem que ser muito específico do tamanho da boca de cada pessoa, porque se você começar logo com o diâmetro errado, sei lá, pegar um bocal muito gigante para uma criança, por exemplo, de 8 anos que vai comprar um trompete, já começou completamente errado e pode acabar com a carreira da pessoa. Ok. Então, para a gente resumir essa parte, a gente poderia pensar, vamos pensar em 3 numerações. Let's think about it, just to make it easy for people. Let's gonna think about 3 numbers of like the size of the diameter. Tá. Vamos pensar assim, Terry,
nós temos a bar com uma referência de números. We have like in Brazil like a Vicente Bar, like a reference of the numbers, like Sure. 1, Ok? 2, 5, Ok? 7. 1, 3, 5 e 7. Uh-huh. Nós poderíamos trabalhar entre o 3 e o 7 para indicar para uma pessoa. Do you think for some people just come to you, you can put like on the square like between 3 and 7 or something like that to Well, if you're just starting out, it's the first day you play the trumpet. Yes. The stupidest thing is to give them the big mouthpiece, because then you go, oh, what a nice big sound for 2 minutes. That's stupid. So you give them the mouthpiece that's for them. It's going to be easy to play. They can develop their embouchure. Then maybe they go to a bigger mouthpiece. Maybe they don't. This is the mistake that everybody in America made for many years. Play the biggest mouthpiece. Stupid. Buy the biggest shoes. But you know, this is happened. But this is just came to us like that's the like newspapers. You just did that for a year or so because you just copy like that. Que ele falou o seguinte, que a primeira coisa, a coisa mais estúpida que pode acontecer quando uma pessoa, que um cara que vai vender um bocal para uma pessoa, é pegar um bocal grande e dar para a pessoa, porque os primeiros 2 minutos ela vai tirar um som maravilhoso, mas logo depois disso ela vai acabar com a carreira, vai ficar horrível. Então pode ser que se ela começar com um bocal um pouco menor, um bocal que seja mais fácil de tocar, ela trabalhando todo o lance de embocadura, estudando, ela vai ter muito mais, talvez, tá? Vai ter muito resultado. Pode ser que a pessoa que comece com um bocal maior também tenha sucesso, mas é muito estúpido. E isso aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 20, 30 anos e aqui no Brasil também acontece Acontece muito isso no Brasil. Então, na opinião dele, não. Tem que ser de acordo com cada pessoa. Não dá para indicar bocal grande para todo mundo. Maravilha. Fantástico. Terry, fora os bocais que você desenvolve maravilhosamente, você desenvolve alguns produtos, né? Como o PIT, o PS, constrói surdinas, enfim. Como é para você? É uma brincadeira isso para você construir essas coisas? So we know we made multi-piece and we have a lot of different products for that. So we know about the pit, we know about the OPS, we know about the mute. Does this look like a small kid just play with the things, or like it's real work? No, in the States we call them tools for the trumpet, because I have a shop full of trumpet players, and we all think, how can we make things that make it easier and better for the trumpet player to play? Não, eu não fiz bem a pergunta, na verdade. Não. He didn't. Não é isso, eu não quis dizer que é uma... The really good question about it, but he understood. O que eu quis dizer com a pergunta é que na construção desses equipamentos... When we construct that equipment, tools for trumpet, Você é lógico que vem ajudar muitos trompetistas, a gente sabe a lot of trumpet players. Okay. Mas para você For you. é uma... Especially for you. É especial isso para você? This is like special for do you enjoy when you do that? Oh, I love this. This is the most reward I Então, can foi have. isso que eu quis dizer. This is exactly Então eu vou repetir, ok? I think it's okay, Leopoldo. Okay. Tá bom. Tá bom, porque depois... Não. Porque assim, foi isso que eu quis dizer, na verdade. Que, é super legal, né? O pit e tal. E para ele deve ser assim, como ele quer ver os outros felizes, dando resultado. É isso Because for us, that he told us, it's really fun when you find something that's gonna help us, and we just think like It's for us, not just fun. Yeah, because help us. This is serious business to help you play as a player. To me, it's not fun. It's enjoyable. Yeah, we just find the to see the reward exactly. that somebody gets and says, I mean, we have so many people send an email, oh my God, since I bought this, my trumpet playing is so much better. That's why I work so hard. O que ele falou é exatamente por isso. Na verdade, eu que traduzi errado quando eu falei, mas ele falou que realmente é por isso que ele trabalha, ele fica muito feliz dos mais de 100 e-mails que ele sempre recebe das pessoas que falam, olha, o pitch me ajudou, o OPS me ajudou a tocar muito melhor, e é por isso que ele trabalha duro, porque é isso que ele busca. E o que leva você a criar uma peça como o pitch? What do you, I don't know exactly the translation, but I know what he wanted to Não fala português. I know sometimes. He wanna,
what do you think, like, when you think, I want to make something different? What's coming to your mind, like? The Pete is so unbelievably important and successful, I didn't invent it. One of my workers, the vice president, Kenny, trumpet player, great trumpet player, he came to me and he says, I think I have an idea. And I said, okay. And we tried some things, and I machined different things, and he showed me how it works, and I was like, You find the diamond. and he was like, do you think this is going to work? I'm like, I know this is going to Ele work. falou que o Tini, que é o vice-presidente, que também é um trompetista maravilhoso da empresa, falou para ele, eu acho que eu tenho uma ideia, você pode dar uma olhada, que eu estou querendo fazer esse equipamento, o Pete, você acha que vai funcionar? Eles fizeram na máquina, fizeram o desenho, e aí ele falou assim, se eu acredito que vai funcionar, não, vai funcionar muito, porque é muito bom o que você descobriu. E ele começou a fazer. Ok. E sobre o OPS? E how about the OPS? This is something that I've been thinking for years, because there was another one, I think, in Germany, but you put your mouthpiece into this and into the trumpet, and you play, but you're already 3/4 of a tone flat. Oh my God. So you can't really play the trumpet with this. I wanted something where somebody could put any top that they make, whether it's my top or Picket top or any manufacturer that has the same threads, they can just put theirs on, and they can actually play and practice, and as soon as they press too hard, then they can't play. Ele falou que quando ele criou o OPS, ele ficou por muitos anos pensando, porque tem um cara que faz isso na Alemanha, só que o equipamento que ele faz na Alemanha, quando você coloca no trompete, você coloca, para quem não sabe, depois o pessoal precisa saber qual que é o OPS, para tirar a pressão do trompete, a pressão que você coloca na boca, que eu ficava muito desafinado, quase 1/4 de tom para baixo. Então você não está tocando trompete na verdade. E o que ele pensou também é fazer que, como é rosqueável o top do trompete, a parte de cima para as pessoas de casa, né? Ele pensou em fazer alguma coisa que fosse universal, para que todas as marcas pudessem usar o OPS, não só a dele. Então, porque ele ia ajudar bastante gente com isso. Tá. E, seguindo no OPS, o fato de você conseguir colocar um top de uma outra marca, né? Você realmente pensou em ajudar o músico e não somente favorecer os tops Warburton, né? He just asked me, like, when you did that with, like, we call universal, like, screw, like, threads, to put the tops, you just really think about to help all the people, because you just, like, put, like, universal to all the brands, so you didn't want to put your brand, like, no, this Warburton thing, like. Well, the threads are Warburton threads, but all the other companies in America use my threads. On their websites, they have Fitz Warburton. Ele está falando que, na verdade, ele pensou em fazer uma coisa universal, mas que antes não existia. Na verdade, todas as outras empresas do mundo, quando faz o top de outras marcas, eles colocam isso aqui também se encaixa no Warburton. Na verdade, as pessoas começaram a copiar o Universal para servir nas coisas que ele faz. I could have designed it without threads, so it only has my mouthpiece on it. But why? This way, other people that play other makes, and there's lots of great mouthpiece makers in America, they can't play it. So I said, no, we should make it universal so that everybody can have it. Ele falou que ele poderia fazer o OPS, ele inteiriço, sem precisar fazer o top. Ele falou, mas tem muitos bocais no mundo inteiro que as pessoas poderiam usar com esse equipamento que realmente ajuda os trompetistas. Por que eu vou fazer um bocal só inteiriço para vender só minha marca se eu posso ajudar a gente no mundo inteiro? É um tapa na cara da gente. I'm just that kind of guy. I just say that this looks like you slap my face, you know? Yeah. Behaviors. That's amazing. Fantástico, fantástico. Bom, Terry, você deve ter participado de centenas de festivais, de encontros de trompete, ITG, muitos e muitos trompetistas. Eu gostaria que você desse um pouco sua opinião sobre o que está acontecendo aqui em São Paulo, sobre esse encontro de trompetistas, sobre o Jazz Trumpet Festival. He just say, like,
we know it was before like more than 100 festival in ITG and other thing around the world. And how about your experience here in São Paulo, in Brazil, at the Jazz Trumpet Festival? What you can say? My opinion, and I've told people this in the States, is that the audience here is more excited to learn than ITG, sorry ITG. But the audience is more excited here, and I love the interface between when all the trumpet players are playing. I don't know that we ever do that at home, because where there's a real reaction between the teacher, the students. They're here to learn, not just, oh, I'm going to go to ITG and I'm going to play some mouthpieces, play some trumpets. No, the people here in São Paulo, they're learning about the trumpet. And that's why I enjoy, the last time here, 2 years ago, it was so nice to watch Bobby Shu, John Faddis, and now, Arturo, Ruben. They're giving the knowledge to people. And I know they enjoy doing it. And I enjoy doing it. I enjoy giving the knowledge, because sooner or later we're not here and the young people are still there. Ele falou que, até pedi desculpa pro ATG, porque o que ele realmente gosta muito de vir para cá é porque aqui tem muito mais, as pessoas têm sede por conhecimento, por paixão. Os trompetistas estão aqui querendo, parece que eles não estão estudando em casa, eles vêm aqui para aprender, e entre eles e os professores não tem bloqueio, não tem nada. Entre o Terry, as pessoas chegam e conversam, e essa energia das pessoas aprenderem, de ter um Arturo Sandoval, um Rubens Simeão, passando conhecimento e a galera absorvendo, as pessoas realmente estão aproveitando, e quem está dando aula está gostando muito do que está fazendo, está se sentindo muito feliz de fazer isso no festival. E como ele falou que ele veio 2 anos atrás, o último festival que ele veio, que teve o Bobby Shu, o John Faddis, agora ele está aqui de novo, e isso é muito importante, porque daqui uns anos, como ele disse, eles não estarão mais aqui, e as pessoas vão estar aprendendo através de outras pessoas, e o mundo caminha, é isso. Fantástico. I love São Paulo. This jazz festival, I will be here every year. I didn't come here last year, had a little problem with my throat, but that problem's gone, so I'll be here every year. Ele falou que ele ama São Paulo, ele ama esse festival, ele vai estar aqui todo ano que ele puder. O ano passado ele teve um problema na garganta, e que ele falou que mas já passou, e que ele vai estar aqui sempre que ele puder. Sempre que ele puder, vai estar aqui. Fantástico. Bom, eu quero agradecer novamente meu querido amigo Dudu Quirino. He just said it like Carlos Eduardo Quirino. Carlos Dudu Quirino. Agradecer do fundo do meu coração o Terry, é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa muito simples, viu, gente? Muito simples. E fiquei muito feliz de bater esse papo com eles, e eu vou pedir pro Terry deixar uma mensagem para todo mundo. For the last word, he just wanna say, we want you to say something for the people, for the last thing. Just say something like what you think about it. Doesn't matter, but say something for people. Obrigado, I love Brazil. Oh my God, thank you so much, Terry. So ele diz, obrigado, vocês viram, ele ama o Brasil. E aí, before we finish, I just want to say really thank you, because the point is you just believe in us, what we try to do. And listen, it's really more important for us than for you, because we learn a lot. You might be surprised. Maybe it's important for me too. We are friends, so think you know that. I would think, we really are happy about that. Eu tô falando para ele que é muito mais importante pra gente ter uma pessoa desse coração enorme, like a big heart here. And another thing, Leopoldo just came to be part of his team, so That's right. his channel is gonna do like some Netflix videos. So o Leopoldo vai fazer parte do time. Eu queria falar isso também para você. Desculpa roubar a sua cena, mas o Leopoldo está fazendo parte do time também. Vai começar a falar de todos os produtos Warburton. Bem-vindo ao time. Welcome to the Warburton team. Obrigado, eu que agradeço. Now it's back. Now it's official. Muito obrigado. Obrigado, Terry. Obrigado. Okay. Tchau. Oh, fantástico.